nós estamos iniciando a vivência no Quilombo Mesquita, uma vivência que está discutindo a realidade sociocultural, o histórico, a memória, mas também a contemporaneidade dessas infâncias quilombolas e seus desafios de acesso a políticas públicas, reconhecimento de direitos e identidades, né? E aqui a gente está discutindo justamente tanto as lutas que têm sido feitas e o aprendizado que, a partir dessas lutas, a gente consegue também dimensionar, né, em termos de conquistas, mas também em termos de estratégias de enfrentamento do racismo, né, do colonialismo, mas também a partir dessa perspectiva a gente está discutindo as formas de construir alianças, construir parcerias, né, para poder fortalecer as lutas que aqui se desenvolvem e trazer, de alguma forma, também subsídios como informações sobre direitos e políticas públicas para que possa também fortalecer essa luta. Então, é uma discussão muito importante de ser feita com pessoas que vieram de todos os locais do Brasil para poder discutir e vivenciar esses processos, pisar o chão do território e conhecer as pessoas, conhecer as realidades, né? E isso é muito importante também para sensibilizar as pessoas numa educação também antirracista, numa educação que promova essa mudança, que promova essa humanização no sentido de reconhecer no outro a dignidade e a riqueza cultural dessas pessoas, né? E também toda a história que aqui eles têm e que é fundamental. Então a gente aqui está trabalhando todas essas discussões, está reafirmando os direitos coletivos dessa comunidade quilombola, né, desde o direito territorial, o direito ao pertencimento étnico, o direito a acesso à educação, à saúde, culturalmente adequada, né, e isso tudo são pautas que estão aqui para serem discutidas também numa perspectiva da gente avançar em termos de processo educacional, né, desses profissionais ou desses estudantes que estão aqui participando dessa vivência, que possam voltar para os seus locais, né, de atuação profissional ou que possam, no futuro, sendo profissional, atuar de maneira mais adequada, de maneira a respeitar essas identidades étnicas, não somente do Quilombo Mesquita, mas de todos os povos mais tradicionais do Brasil. Então, é sem dúvida um diálogo intercultural, né, em que todo mundo, de certo modo, tem a sua contribuição e tem a sua aprendizagem, né, e é muito importante para a gente que a gente possa desenvolver essas atividades aqui, num local simbólico em termos de... Nós somos uma universidade pública, a UNB, que é em Brasília, que precisa conhecer, inclusive, melhor a história de Brasília, né, e as contribuições que essa comunidade quilombola e que os quilombolas trouxeram para o surgimento de Brasília. Bom dia, todas e todos. Eu me chamo Sandra Pereira Braga. Bem-vinda à nossa casa, esse é o nosso espaço. Se sintam bem, né? Esse é o nosso, né? Eu falo que é o nosso cantinho precioso, esse espaço. É muito importante receber vocês aqui, né, para falar sobre um tema muito importante, que é a infância, porque esse tema ela atravessa todos nós, né, aqui da comunidade, todos vocês, né, também. E aqui na comunidade a gente pode ver isso, né? A mudança do tempo através da infância, né? Porque minha avó viveu uma infância, minha tia, minha mãe viveram outra, eu vivi outra, quem está à frente de mim vai viver outra. E isso tudo atravessa a nossa questão cultural, né? A nossa questão ambiental. Então, a partir da infância a gente pode buscar vários temas. Tudo que nós produzimos aqui é o que nós colocamos aqui nessa roda para ofertar a vocês. É o verde, as flores, o milho, a banana. É o que nós temos aqui. É a cabaça. Então isso nós estamos ofertando a vocês. Sejam todos e todas bem-vindos ao nosso... Eu trouxe esse copo, que eu lembro muito da minha infância. Todo sábado a gente ia pra feira. E aí minha mãe sempre levava. Aí eu tinha o meu também, só que o meu era menorzinho, né, de criança. Aí só que eu dei pra minha tia. Aí esse daqui é o da minha mãe, pra gente emprestar. Eu trouxe isso aqui, que são os paninhos de prato. Eu vou tentar não me emocionar, porque esse negócio de ver gente chorando. Eu trouxe aqui os paninhos de prato, que foi minha mãe que me deu em 2012. Minha mãe faleceu em 2013. E naquele ano, ela nunca tinha ido a Brasília, ela passou um mês comigo na minha casa, o que foi fantástico. E naquele ano ela faleceu, né? Foi em 2012, na verdade. Ela morreu em janeiro de 2013. E aí ela deixou esses paninhos de prata, ela comprou, a gente fez uma compra, ela comprou e me deu. E eu usei. Depois de um tempo, eles estavam ficando velhinhos,
E aí, quando eu fui usá-los, eu me emocionei pensando nela e nisso que ela tinha deixado. Eu resolvi guardar. Eles estão bem guardadinhos, não uso mais. E trouxe hoje aqui para compartilhar pensando o seguinte. Eu sou Patrícia Cristina da Silva Pinheiro, filha de Maria Nilce da Silva, que se transformou em Maria Nilce da Silva Pinheiro, junto com José Patrício Pinheiro, e eu existo. Eu trouxe esse colar que ele me acompanha em momentos muito especiais. Então, todos os momentos que eu vou me sentir fazendo algo que toca meu coração, eu o uso. E eu sabia que esse momento seria esse final de semana. Então, eu trago ele com essas sementes de capim dourado, né? Que também está muito ligado ao nosso cerrado. Esse é um colar que eu ganhei de uma queridíssima Maria das Graças, lá do Quilombo Mata Cavalo. Desde pequena, quando eu vou para algum lugar que é fazenda, que é chácara, minha família é do Tocantins, do interior, eu sempre, por onde eu passo, eu saio pegando tudo quanto é semente, tudo quanto é fruta. E aí eu lembro, né, que eu sempre pegava e mostrava para minha mãe. Mãe, o que é isso aqui? Mãe, isso aqui serve para quê? Isso aqui serve para quê? Então, até hoje, eu tento, assim, de tudo, pegar de tudo da natureza e trazer para mim. E aí eu tava vindo e falei, eu preciso levar pelo menos uma semente, porque como é que eu não vou levar uma semente? Eu sou da educação ambiental, eu não vou levar uma semente? Como assim? Então, assim, planta e natureza, eu sempre estou junto, né? E aí foi uma surpresa imensa, assim, eu mexer no bolso da mochila e achar essas sementes ali. Quer falar a frase também? Pode falar, todo mundo aqui quer te ouvir. O racismo não é legal. O racismo não é legal, né? E essa frase veio a partir dela. Quer falar mais alguma coisa? Gostaria? Porque machuca as pessoas. E nós estamos felizes de você falar isso para nós hoje. A gente saber que você, desde muito cedo, está sabendo já que o racismo é uma coisa que machuca a alma, que machuca a história. A rede era usada como meio de transporte, né, antigamente. Lá no Mato Grosso ainda há muitas mulheres, né, comunidades ribeirinhas que fabricam, que tecem redes, né, ainda. E é de uma cultura que no Mato Grosso foi muito presente, né. Eu acho que a gente teria que conservar. Eu tenho essa rede, eu faço propaganda dela, falo sobre ela. O meu emblema de onde eu venho, né? De Belém do Pará. Eu sou paraense e essa daqui é uma das formas da gente mostrar o retrato do que é a cultura paraense, do que é Primeiro, para poder sentir no tato o território, né? E a gente precisa, de todas as formas, ter essas vivências. E para mim é importante isso para mostrar que esse é um território que tem quase 300 anos de uma existência cheia de lutas, cheia de muita potencialidade de vida coletiva, de história, de memória, né? De uma produção também econômica, também artesanal, que vocês viram com a marmelada, uma cultura muito rica e que é muito importante que a gente possa vivenciar nesse processo agora, de conhecer as infâncias, de conhecer os direitos, mas sobretudo de conhecer as realidades dos sujeitos que estão aqui, né, e a humanidade que eles têm no sentido de nos acolherem, né, e de construírem conosco esse espaço. Então, é muito gostoso esse nosso aconchego, esse nosso chamego, essa nossa alegria de ser feliz. É muito gostoso esse nosso aconchego, essa nossa alegria, esse nosso chamego de ser feliz. É muito gostoso esse nosso aconchego, esse nosso chamego, essa nossa alegria de ser feliz. Eu sou Patrícia Pinheiro, professora da Universidade de Brasília. Atualmente eu coordeno o Núcleo de Estudos Infância e Juventude. E nós estamos aqui hoje
na comunidade do Quilombo Mesquita, fazendo uma atividade acadêmica e que a gente julga muito importante, porque nós estamos fazendo essa atividade junto com a comunidade aqui. Nós temos aqui hoje o que a gente está chamando de vivência intercultural, onde a gente está discutindo as políticas públicas para as infâncias de povos tradicionais, e a gente está em um deles. Nós temos aqui estudantes da Universidade de Brasília, de vários cursos, Química, Serviço Social, de Agronomia, nós temos alunos de vários cursos, né? Também de outras universidades, e nós temos aqui principalmente a participação importantíssima da comunidade, né? Como este que está me filmando, vocês não estão vendo, mas ele está nos bastidores. O Alice também é um estudante e é da comunidade quilombola aqui. E nós temos aqui várias pessoas que fizeram o curso, que foi EAD, a primeira etapa dessa formação. Nós estamos agora nas vivências, hoje a gente quer fazer essas trocas entre os saberes daqueles que foram construídos dentro do conhecimento na academia e o saber daquele que vive aqui nessa comunidade e que faz uma resistência em defesa de direitos. As mesmas 3 perguntas, né? Primeiro, que era ser criança e adolescente no Quilombo Mesquita no passado. A gente entrou em alguns tópicos aqui. Primeiramente, a gente pensou o principal, que era a criação era feito coletiva, com a família no mesmo lugar, e a gente achou isso como com grande impacto, eles estarem juntos e de forma coletiva nessa criação. A gente também pensou na escolarização cultural, além daquela educação formal que a gente tem na área urbana, que era muito além do educacional, mas sim cultural, do que acontecia aqui, o que era aprendido aqui. A gente também pensou no trabalho rural que acontecia, que as crianças auxiliavam na produção dos doces, nas plantações, e também as formas que as brincadeiras eram. Principalmente a gente colocou um dos tópicos principais, que seria banhar no rego, né? Que seria no córrego. As folias, as participações das crianças, carro de boi na brincadeira, ou então até na cavalgada, né? Que falaram também, que eram frequentes. E também a criança antigamente, no passado aqui no Quilombo Mesquita, pelo que a gente entendeu também, ela era presente no trabalho doméstico. Na cidade, onde a gente viu aqui que alguns relatos falaram que precisavam ir para outras cidades, até abaixo dos 12 anos, ou até dos 12 para cima, então crianças e adolescentes na cidade, no trabalho doméstico. Então essa era uma das realidades que a gente conseguiu englobar nessa primeira pergunta. E a segunda pergunta, e hoje como vivem e pensam as crianças e adolescentes no Quilombo Mesquita? O Matheus citou a criação das filhas dele, né? Que ele tenta trazer para elas essa questão da ancestralidade, né? Do conceito ético, racial e tudo. E esse do espaço urbano. Muito atrelado ao espaço urbano, porque tem muito essa questão que ele fala de dividido, né? Das crianças, como elas vão pro espaço urbano e voltam para cá, e muita essa luta de permanecer a cultura do quilombo, de ensinar as coisas que já foram realizadas. Então é muito essa dualidade. A Danúzia relata exatamente que existe uma liberdade para essa infância que vive num território como esse, num espaço como esse, mas essa liberdade ela é um pouco limitada, sabe? Ela é limitada ao espaço da casa, ao espaço, por exemplo, do Quilombo Mesquita. Então, existe essa liberdade ainda, mas com ressalvas, não é isso? Antes, eles poderiam ir nadar no lago sem nenhum medo. Hoje, ela não vai sozinha, então ela tem que ir acompanhada de um adulto, de alguém da família. Existe uma certa liberdade, existe também um limite, né, no uso dessas tecnologias que a Danúzia tenta manter. E as crianças aqui, como eles têm mais espaço, às vezes eles deixam realmente de lado a tecnologia para vivenciar, para poder aproveitar esses espaços, coisa que não acontece com as outras infâncias, que vivem aí em condomínios fechados, muito murados, encarcerados. Então a gente vê essa outra realidade também aí, paralela a essa infância. Meu nome é Danusa Lisboa, eu sou quilombola do Quilombo Mesquita e sou engenheira agrônoma. Bom, hoje a gente está discutindo sobre as infâncias, né, e juventude no quilombola no Quilombo Mesquita. Eu tive uma infância muito boa, né? Assim, eu podia percorrer toda a comunidade, podia participar, caminhar, andar de bicicleta, andar por todo o território sem problema nenhum, não tinha perigo, né? Assim, isso na década de 90.
Hoje, a minha filha já não tem esse acesso que eu tenho, né, de poder andar na comunidade, por causa das mudanças, né, tanto da mudança geográfica da comunidade, né, do território, de novos condomínios, construções de pistas, que não tinha quando eu era na minha infância, né. E isso mudou totalmente o modo de vida das crianças de hoje, diferente de quando foi a minha infância, né. E isso é muito importante, né? Discutir como que essa mudança está impactando na qualidade de vida dessas crianças, no modo de vida delas, na segurança dessas crianças, né? Então a gente precisa pensar em políticas que resgatem essa memória dessas crianças, que elas participem mais, que resgatem a cultura, os saberes antigos, as brincadeiras, né? Tudo isso tem que ser melhorado. Então, nós estamos aqui na propriedade do Gaita, do seu Edilson, juntamente com a sua família. É uma área que é um símbolo da produção quilombola, é uma produção orgânica, e que antes vinha da experiência do projeto Mandala, né, em forma circular. Você tem o galinheiro na parte mais interior, depois na parte externa você tem o plantio das hortaliças, de forma que a adubação das galinhas fortalece e aduba as plantas, e as folhas das plantas, das verduras, alimentam as galinhas. Então ele tem trazido esse projeto agora de uma forma diferenciada, mas continua sempre na mesma lógica da produção orgânica. Eu sou Lucirleia, psicóloga, estou aqui nesse momento de vivência no Mesquita, que está sendo muito bom, muito rico, muito único mesmo, com o grupo de cursistas. E a gente está dando continuidade à vivência de ontem, para complementar esse histórico, essa história, um resgate histórico, aquilo que nós resgatamos nunca morre. E alimentar a história é muito bom. Então, aqui é um espaço que a gente pensou para desenvolver algumas plantas tradicionais do lugar. A principal delas, a gente já teve a oportunidade de falar algumas vezes, que é o quiabo de Angola, né? Então aqui a gente tem 5 espécies, sendo que 3 delas são utilizadas já, assim, vastamente para a produção de bebidas, chás, geleias, comidas em geral. Hoje nós estamos aqui visitando a tia Lia, né, que nos recebeu na vivência. Aí mostrei a horta, mostrei o poço, a mina d'água lá embaixo. Isso aqui é uma vivência quilombola, tem pessoas incríveis. Era a usina que levou energia para a construção de Brasília, foi realizada na terra do papai, da Lia e da família dela. Lá da usina do Saia Velha. Saia Velha. Eles tinham uma propriedade, dessa propriedade, né? Foi instalada a primeira usina que levou energia para Brasília. A primeira cidade lá foi a Bandeirante. Tá bom, gente? Então tá aqui uma baluarte aí dessa... Vamos chegar pra cá, gente. Que é importante. Muito feliz com a visita suas aqui, tá? Muitas pessoas, assim, se divertindo, alegre, amiga. Não ficou assim acanhado de chegar lá dentro, nem nada. Ó, foi maravilhoso. Meu nome é Winnie Carolina. Eu sou baiana, mas moro há muitos anos aqui em Brasília. Eu estou amando a experiência, está sendo incrível, estou aprendendo várias coisas. É muito bom estar em contato com a natureza, ver pessoas que valorizam isso, relembrar um pouco e retornar esse contato que a minha família também tem, né? Com a natureza, com a agricultura familiar, lembrar das rosas da minha avó, que ela planta até hoje. Meu nome é Bárbara, sou daqui de Brasília, Taguatinga Norte. Estou participando da vivência intercultural aqui no Quilombo Mesquita. Agora a gente está visitando um rio aqui da região, o Rego, né? Essa experiência está sendo uma experiência muito rica, estar mais próximo da comunidade, conhecer
a história, escutando quem viveu e escutando quem luta por isso e tá nessa resistência. Então é muito bom, além da gente ter feito o curso, né, toda a parte teórica das políticas públicas, voltada para essas infâncias, poder vivenciar isso na prática durante esses 2 dias está sendo muito especial. Eu sou Débora, sou indígena do povo Tupiniquim, do Espírito Santo. Faço parte aqui da equipe do CAPOI, né, do projeto, do curso. E a gente está, desde ontem, né, fazendo aqui a vivência, né, experimentando essa vivência aqui no Quilombo Mesquita. E está sendo uma experiência incrível poder conhecer a realidade, né, a cultura, a história desse território, né, um território de muita resistência. E aí tem também trazido, né, algumas memórias, lembranças também do meu território, né? A gente tem uma luta de resistência muito parecida e está sendo muito bom, incrível. E eu acho que é fundamental, assim, todo mundo conhecer essa história e apoiar essa luta. Eu sou a Ádila, eu sou estudante de serviço social na UNB, eu moro na Samambaia e na Ceilândia também, em 2 lugares. E hoje eu vim por meio da disciplina do professor Assis, para ter uma vivência aqui no Quilombo Mesquita. E eu tô amando, eu tô achando incrível, tá sendo uma experiência muito interessante para mim. Eu tô participando de um projeto também que é sobre a população quilombola, então é muito bom ter contato direto, assim, e vários aprendizados também, e ter esse sentimento de aquilombamento também, e ter contato com a ancestralidade. Oi, meu nome é Laura Pimenta, eu sou estudante de serviço social da UNB. Hoje eu vim aqui nessa vivência, né, no Quilombo Mesquita, através de uma matéria que se chama Direitos da Criança e do Adolescente. Então foi muito importante a gente criar esse debate aqui sobre essas infâncias, as infâncias que passaram e que vão passar aqui nessa terra, e o quanto é importante a gente estar sempre lutando para que essa terra permaneça aqui. Então foi muito incrível ter essa experiência de 2 dias com todo mundo que está aqui com a mesma intencionalidade. Oi, meu nome é Ana. Eu sou estudante de serviço social da UNB e, por meio de uma matéria, eu pude conhecer o Quilombo Mesquita. Está sendo uma experiência incrível, uma experiência muito intensa. No momento que eu pisei aqui, até o momento que eu vou embora e volto, é tudo muito intenso mesmo. Bom, com a experiência eu consegui perceber que a comunidade quilombola é muito mais do que só uma palavra em um livro de história, sabe? E que é muito frustrante perceber o quanto que é uma história apagada. Sofre uma tentativa muito frequente de esvaziamento da sua história. E eu vou sair daqui com um pensamento e um coração muito cheio de esperança, porque mesmo que exista uma precariedade de políticas públicas, existe um fortalecimento da comunidade muito grande. E isso é o que me contagia, isso é o que me move. Eu sou Maria Luísa, tô graduando em serviço social na UNB e eu gostei bastante desses dias. Eu adorei discutir sobre as infâncias. E é isso, assim, eu acho que é além das crianças que hoje são crianças, né? Eu acho que falar sobre essa memória afetiva, falar sobre esses desafios também, esse lugar de resgate da ancestralidade, da cultura daqui, foi muito forte, assim, a gente ir nos lugares, e cada lugar uma pessoa fala, nossa, aqui foi o lugar que eu cresci porque era a casa do meu bisavô, aqui é o lugar que eu cresci porque era o casarão da minha avó, tal pessoa morava aqui, e o tanto de carinho e significado que tem por esses lugares, por esse espaço, e quanto que é gostoso também estar aqui, tem uma energia muito gostosa. Eu acho que as pessoas receberam a gente muito bem, assim,
E isso é muito bonito também, assim, é muito fortalecido, é tudo entre família. Meu nome é Adelice, eu sou de Chapada dos Guimarães, mas eu moro em Rondonópolis, em Mato Grosso. Sou professora, pedagoga. E eu gostei muito da vivência, foi extremamente rica para mim, porque é uma cultura que é muito parecida com a minha, porque eu também sou quilombola, apesar de que eu me descobri quilombola há pouco tempo. Mas tem as histórias daqui são parecidas com as histórias do meu futuro quilombo, que não está ainda regularizado, mas que está em fase de regularização, né? Em fase de estudo, em fase de mapeamento. E essa experiência daqui eu vou levar para o meu povo. É por isso que eu também quis participar desse curso que eu fiz e dessa vivência também, porque eu sabia que eu ia conhecer muita coisa aqui e que poderia levar. Então foi uma experiência super bacana. Então, eu gostei bastante do curso, né? Tanto da parte teórica que fizemos online e agora com a vivência também, porque muito do que a gente viu na teoria a gente está vendo na prática, né? E conhecer assim o Quilombo Mesquita pessoalmente, tendo essas vivências com as famílias, com os lugares que falam sobre a cultura do Mesquita, tendo contato com as crianças, com os moradores, foi muito importante para a gente. E eu levo para mim, assim, para minha vida, o que eu aprendi aqui com as pessoas, com as crianças, com os professores. No tanto que eu falei que hoje eu me senti de novo como aluna, né? Eu me chamo Tatiane, sou graduada em Biologia e pós-graduada em Ciências e Biologia. E estou participando da Vivências aqui no Quilombo Mesquita. E está sendo uma experiência ímpar para mim, uma experiência incrível. A gente tinha muito em mente, né, aquela questão daquilo que foi nos ensinado nos livros, na escola, de forma distorcida. E quando a gente chega aqui para vivenciar com eles a verdadeira história, a gente fica apaixonado, a gente fica emocionado. Foi o que eu vivi aqui esses 2 dias de muita emoção. Foi muito rico aprender com eles, né? A história dos avós, dos bisavós que participaram da construção de Brasília e que principalmente eles já estavam nesse território antes, né? Um território preservado que, assim, o meu coração é extremamente grato em chegar aqui e sentir o cheiro da natureza, em ver, né, que os alimentos ainda são orgânicos. Eu sou Dalila, Lisboa, sou assistente social do TJDFT. Eu trabalho no núcleo psicossocial com crianças e adolescentes vítimas de maus tratos ou abuso sexual. E aí o evento hoje ele traz sobre as políticas públicas para crianças e jovens, né, quilombola e de povos tradicionais. Esse evento ele remete a algumas coisas, né? Pensar políticas públicas para essas pessoas. E aí a gente também pensa quando era criança, né? Como que era a nossa infância e como que é a infância de hoje, né? A gente estava, quando criança não tinha eletrônicos, as brincadeiras eram de criados envolvidos aqui. A gente tinha mais contato com as pessoas e hoje essa realidade é um pouco diferente. As crianças ainda têm um contato cultural, só que isso vai mudando, né, de acordo com o tempo. E aí o evento ele é importante porque coaduna com o que eu trabalho, essa questão da violência, né, e pensar políticas públicas para crianças, principalmente quilombolas, né, tá sempre à margem, é muito importante. E aí o evento foi bastante enriquecedor nesse quesito. Meu nome é Elvídia Pereira Braga, filha de Aleixo Pereira Braga, Paulina Souza Silva. E o que eu aprendi com meus pais primeiro foi a farinha, fazer a farinha, torrar, depois aprendi a fazer a marmelada. E muitas coisas boas que eu aprendi com meu pai também, fazer rapadura. E agora nós estamos aí nesse trabalho da marmelada, né? Que foi um legado que ele deixou para nós. E tenho muito orgulho, né? Ter aprendido muita coisa com meu pai, com minha mãe. Nós era
montava campo de futebol lá na frente da casa dos meus pais, andar de lua cheia, aí juntava as colegas, tudo, nós ia fazer campeonato lá na porta da casa do meu pai, lá jogando bola. E também fui crescendo, logo tinha aqueles forrozinhos lá, uma radiolinha, que a gente juntava as colegas, os colegas também. Ia dançar, fazer noitada lá de farra lá na casa do meu pai, que era muito bom. E também tem as folias, né, que a gente criou, né, aprendendo. E curtimos muito, né? E até hoje eu sou muito grata por tudo que nós aprendemos com meu pai e ensinamos, então até hoje aí, conquistando. Assim, veio do avô, veio do pai do meu avô, aí veio, no caso do meu avô, meu bisavô fabricou, do meu avô, minha mãe, junto com meu pai. E hoje eu estou aqui, meu pai, como você está vendo ali, ele não está mais aqui, mas era produzíamos juntos e eu continuo aqui, junto com a minha família, a Sandra, a Célia, todos meus irmãos aqui na produção da Marmelada Centenária, do Quilombo Mesquita. Quilombo Mesquita, que completou 278 anos, de história, tradição e cultura. Dizer da importância, né, desse quilombo, que originou-se por 3 mulheres negras escravizadas, que veio dando continuidade ainda dessa comunidade, desse território. E hoje, sendo mulher também quilombola, pertencente a esse quilombo, filha de Elpídia Pereira Braga, filha de João Antônio Pereira, neta de Paulina de Souza Silva, neta de Aleixo Pereira Braga, bisneta de José Pereira Braga e Maria do Nascimento. Para mim ainda é uma responsabilidade muito grande ainda, porque nós temos o dever de cuidar e de caminhar com essa ancestralidade. Então, falar do território Quilombo Mesquita é algo que me dói. E me falta o fôlego de dizer a importância desse território, que fica a 60 quilômetros de Brasília, ainda que falta tantas políticas públicas, ainda falta tantos direitos para os nossos e para as nossas, e que a gente hoje ainda luta muito para isso, para valer esse direito. E fazendo também parte da Coordenação Nacional de Quilombos, que é a CONAC, a dizer que o comprometimento de lutar pelos direitos dos territórios quilombolas. Carta aberta da vivência intercultural no Quilombo Mesquita. Tem uma frase símbolo dela logo no início, entre aspas, racismo não é legal. Esther, Quilombo Mesquita, 8 anos. As pessoas abaixo listadas reunidas na vivência intercultural realizada no Quilombo Mesquita entre os dias 14 e 15 de setembro de 2024, atividade integrante do projeto Políticas Públicas Relativas aos Povos Indígenas, Quilombolas e Tradicionais e Suas Infâncias, manifestam o total apoio às demandas relacionadas aos direitos, às políticas públicas das crianças e adolescentes expressas pelos membros do Quilombo Mesquita durante a condução da vivência, que foram organizadas abaixo para que as autoridades competentes possam tomar ciência e providenciar as devidas medidas para assegurar o cumprimento.